Agora nós vamos falar do espiritismo na TV, porque a gente vem lá de trás, né? A gente está avançando no tempo, tá bom? Ó, em 1975, aproveitando o interesse do público pela temática espírita, principalmente pelo programa Pinga Fogo, a Rede Tupi lança a novela A Viagem, que atingiu níveis de audiência altíssimos para a época. Então isso aí é uma foto aí de um quadro, né, da revista A Viagem, que foi ao ar em 1975 e atraiu muito público, né? A partir dessa experiência bem-sucedida, vieram outras novelas com a temática espírita, que também alcançaram altos índices de audiência, despertando interesse do público para a doutrina. Vamos ver algumas aqui, ó. O Profeta, em 1977. Sétimo Sentido, em 1982. A Viagem Remake, em 1994. Anjo de Mim, em 1996. Alma Gêmea, em 2005. O Profeta Remake, em 2006. Escrito nas Estrelas, 2010. Amor Eterno Amor, em 2012. Além do Tempo, em 2015. O Espiritismo na mídia. Ainda aproveitantes do interesse do público que despertava por inusitado e a busca de explicações, a partir de 1975 foram lançados vários programas de entrevista e jornalísticos, explorando a temática espírita. Está aqui do lado direito, o programa jornalístico com temática espírita fantástico em 1978, ó, Parapsicologia. Foram 3 programas, tá, gente? Com o tema Parapsicologia. Aqui, ó, Fantástico de 1981, Luiz Antônio Gasparetto. O Gasparetto foi em 2 programas lá. A Hora do João, em 1990, de novo o Luiz Antônio Gasparetto. Globo Repórter em 2002, ó, Pesquisas Espirituais. Mais Você em 2012, com a presença do Divaldo Franco. Globo Repórter de 2012, ó, No Mundo das Curas. Também na imprensa escrita, o espiritismo vem sendo, ao longo do tempo, explorado através de uma série de reportagens e entrevistas com diferentes revistas, né? No caso aqui, ó, uma super interessante, ó, Ciência Espírita. Uma revista Isto É, ó, As Verdadeiras Mães de Chico Xavier. Aqui uma revista histórica, né, da História da Biblioteca Nacional, falando do espiritismo. A revista Época, O Novo Espiritismo. A revista Veja, Vida Após a Morte. Eu acho muito emblemática essa capa, né? Volto já ali no pé do cadáver, né? Isto É, novamente, ó, Cartas do Além. Uma revista super interessante, com uma inteira, né? Sobre o Chico Xavier, investigando o Chico, inclusive. Isto É, novamente, falando aqui os médiums. Revista Veja, novamente, a Medicina e Fé. Não sei se vocês perceberam, são várias revistas diferentes, né, abordando os temas da doutrina, né? Ainda seguindo aqui, ó, a partir de 1960, há uma explosão de publicações de livros espíritas, através do surgimento de novos médiums e da fundação de novas editoras especializadas. Está aqui a Petit Editora, a Lumen Editorial, a Leike, né, que é a livraria Allan Kardec Editora, a Espaço Vida e Consciência, que é a editora lá da família Gasparetto, né? Os romances espíritas, apesar de severas críticas dos dirigentes e líderes espíritas, são os responsáveis pelo despertar do interesse de grande parte do público leigo, que aportam nas casas espíritas em busca de explicações. Eu não sei como é que está hoje, mas teve um período aqui, principalmente aqui em São Paulo, que você, por exemplo, no metrô, no ônibus, você via as pessoas lendo livros, e eram livros espíritas, livros de romances espíritas da Zíbia, por exemplo, né, que tinha uma linguagem assim muito fácil e que abordava temas de espiritismo, né? Aliás, eu volto a falar que eu acho que eu vi falar mais de Kardec em alguns livros da Zíbia, que é tão criticado, do que nos livros do André Luiz, tá? Infelizmente. Ô Edson, Oi. você tocou nesse assunto aqui, eu não sei se o Lauro quer fazer alguma pergunta nesse sentido, mas eu quero. Pois não.
Primeiro precisa contextualizar. Eu É. fui convidado para fazer uma palestra no Rio de Janeiro, para falar para uma turma, e essa palestra não aconteceu, porque, por ser de Uberaba, ia ter um canal, estudar o Espiritismo, ligando uma coisa à outra, queriam que eu fosse lá para falar do Chico Xavier, de suas obras, mas direcionaram o produto do meu trabalho. E eu mencionei na oportunidade que divergia um pouco, um tanto quanto, porque, e aí estou abrindo meu coração dizendo assim, eu não sei se o Espiritismo, conforme eu estudo, se essa disseminação, inclusive nas várias revistas e filmes e novelas, que mostram uma vida toda material no mundo espiritual. Mostra uma vida diferente daquilo que a gente entende nas obras, que seria uma vida moral e parte para outro caminho. Dizem assim, aí terminaram no convite falando para mim assim, nós devemos muito ao Chico Xavier, a fulano e a Beltrano, mas mais ao Chico por conta principalmente da obra Nosso Lar. Você acha que nós realmente temos essa dívida e de fato deveríamos reverenciar? Eu tenho umas dúvidas aqui. Eu amo o Chico e amo os espíritos, viu, gente? Só que aqui nós estamos aqui para falar de espiritismo numa prosa espírita franca e honesta. Então passo para Sim. você. É assim, eu, sinceramente, eu até já citei isso lá na minha live, quando eu falei da Desmistificando o Umbral, né? Eu sempre estudei Kardec, e quando eu li o Nosso Lar pela primeira vez, eu interpretei aquilo ali como um romance, no âmbito de um romance, tá? Com ideias do espírito e tal. E para mim, sempre foi dessa forma que eu enxerguei, tá? Sinceramente, eu não gosto muito do Emmanuel, dos livros do Emmanuel, né, que são livros bem catequizadores, né? E então, eu sinceramente eu não leio Chico, deixei de ler, porque eu não conseguia mais. Chegou uma hora que eu não conseguia mais encontrar similitudes, né, ou encontrar semelhanças ou coisas desse tipo, e me chocava muito, tá? Eu vou ser bem sincero, não sei como é que o pessoal aceita, por exemplo, nesse livro Nosso Lar, a dona Laura lá falar que a mulher tem que ser submissa ao homem e achar que isso é natural, né, nos tempos de hoje. Quer dizer, se fosse um espírito superior, ele viria apresentar de uma forma diferente. O Kardec, inclusive, tentava colocar a mulher como sendo, né, não sei se vocês lembram disso, ele colocava a mulher, inclusive, como sendo Não, semelhante ao homem. ele escreveu 2 artigos para falar dessa discriminação, do direito, da lei de Isso, igualdade, que é instruções às mulheres e a pergunta: as mulheres têm alma? Que ele é até criticado, mas é porque quem não leu, né? Porque isso. no conteúdo dos artigos ali, ele está tratando desse preconceito idiota que se tem, né? Isso. E lá no século XVIII, século XVIII, não, XIX, né? No século XIX, pô. Aí você vem num livro aqui, 1938, se eu não me engano, 34, lá que foi publicado. Um espírito que deveria estar apresentando uma doutrina, né, libertadora, colocar, não dá, né? Sinceramente, não dá. Eu não vejo o espírito superior ali, entende? Então, eu vou ser bem sincero, eu não leio. Eu acho que o Chico, quando ele começou a publicar as obras dele, ele não era espírita de fato, ele era católico, né, fervoroso, tinha esse cunho muito religioso e caiu nas graças da FEB justamente por isso. A FEB incentivou, incensou, inclusive, e aí ele virou uma espécie de um como é que poderia dizer, de um porta-voz da FEB. A FEB não precisava mais ficar impondo o Rustang, porque as ideias de Rustang estavam meio que intrínsecas nos livros do Chico. É dessa forma que eu vejo, tá? Você para de impor Rustang, por quê? Porque o Rustang já está sendo disseminado de forma subterfúgia, uma série de livros do Chico Xavier. Com todo o respeito que a gente tem que ter pela pessoa, né? Pelo médio, pelo trabalho que ele fazia e tudo.
mas tem esse outro lado, pelo trabalho de assistência, inclusive, de muitas mães lá, né, que o procuravam e tal, né, de consolo e tal. Mas é isso. E aí, de novo, interrompendo, bom, toda essa divulgação para o crescimento da doutrina espírita, é claro, e eu concordo com o Beto, acabou doutrinariamente desvirtuando a doutrina, porque todo Isso. mundo parte para o romance, tanto é que os números mostram isso, e deixam aquilo que é doutrinário. Agora, o que me chama a atenção é que parece que no Espiritismo todo mundo quer fazer as coisas do seu jeito, e até né, a gente fala muito em mudanças, né, em textos ali, alterações, adulterações, e Sim. no próprio título, traduzido pelo Herculano, a gente percebe essa alteração, que, para o meu sentir, talvez alguém possa me explicar isso melhor, já provoca um impacto. Por exemplo, Livro dos Médiuns, Guia Prático dos Médiuns e Evocadores, tranquilo? Isso. Aí, Herculano me traduz o livro mudando o título, Guia dos Médiuns, Guia Prático Livro dos Médiuns, Guia Prático dos Médiuns e Doutrinadores. E eu penso que isso causa um impacto negativo. Nós temos que preservar a ideia, para que a ideia permaneça, e trabalhar essa ideia, né? Mas aí passo para você. Não, o problema também é esse, né? As interpretações. A gente já tem que entender que o médium, ele exerce uma influência muito grande naquilo que ele escreve, por exemplo. Dificilmente o espírito vai conseguir transmitir sem que haja a influência do médium. Se o médium tem determinadas crenças, ele vai manter aquelas crenças dele ali, na escrita. Aí você ainda leva as coisas para um pessoal publicar que tem os seus interesses, entre aspas, podemos dizer que mexe nos livros, destrói os originais, aí fica difícil, né? Aí você fica a ver navios. Você tem que voltar para a base, certo? Infelizmente tem isso. Mas vamos seguir aqui. Médios como Zíbia Gaspareto, Vera Lúcia Marinzec, Eliana Machado Coelho, Wilson Frugilo Júnior são responsáveis por mais de 70 títulos de livros diferentes, atingindo altos índices de publicações e leitura. Então, só trouxe aqui alguns, ó. Quando Chega a Hora, Morri Agora, Sem Regras para Amar, Ala 18, do Wilson Frugilo Júnior. Bom, atualmente, olha isso aqui, gente. Atualmente, o mercado editorial espírita conta com mais de 8.407 livros editados por 181 editoras e 1.691 médiuns diferentes. Destes, 3.183 livros foram editados por 712 espíritos a 434 médiums. Aí eu faço uma pergunta para vocês. Precisa de tanto livro assim? 8.400 títulos, 181 editoras. Imagina. Comércio. Infelizmente. Eu tenho um amigo que ele escreveu um livro da lavra dele e foi publicado por uma determinada editora. Ele é espírita, inclusive. Aí ele passou um tempo, ele escreveu um segundo livro e levou para essa mesma editora. O pessoal ficou com o livro lá para avaliar. Uma semana depois chamou ele, falou: olha, o livro está muito bom e tal, a gente pode editar, mas seria interessante você colocar aqui, ó, pelo espírito tal, ou algum espírito, psicografado, porque aí vai vender mais. Ele falou: não, eu não vou fazer isso. Esse livro é meu, não é de nenhum espírito. Falou: bom, então nós não vamos editar. Ele falou: mas eu também, agora eu que não quero editar. Entendeu? Então, 181 editoras publicando livros espíritas, 8.400 títulos. Não dá, né? Não dá, porque aí, de fato, virou um comércio muito grande. Todo mundo quer escrever, né? Todo mundo quer botar seus livros. Médios que vão fazer palestras levam seus livros. Não tenho nada contra, tá? Mas eu, por exemplo, não faço. Eu não faria. Já recebi convites, né? E eu não aceito. Não vou fazer isso. Ah, mas você pode ajudar a sua instituição, porque também tem isso, né? Não, veja, tem o lado lá que ele ajuda, ele mantém uma obra, mantém instituições. Bom, desculpa, mas eu acho que a doutrina não precisa disso. E está aqui.
a gente está hoje mergulhado, por isso que a doutrina espírita é tão confusa, né? Está mergulhado aí num mar de livros que você tem que peneirar para saber o que é sério, o que não é, e o pessoal esquece da base que é Kardec, né? Bom, rádios e TVs espíritas. Ó, Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM. A partir de 1990, começa a surgir em vários pontos do Brasil as rádios e TVs espíritas e programas espíritas em rádios e TVs comuns. Lembra do Herculano lá na Rádio Mulher, né? Surgem também as rádios e TVs espíritas na web, assim como vários sites exclusivos para a divulgação da doutrina espírita. Olha aqui, ó. Aqui não dá para ler ali, ó, mas é uma rádio espírita também. Ó, Rádio Síntese da Web, Rádio Bom Espírito, Rádio SEAC, Rádio Portal da Luz, Rádio Espírita de Campinas, Rádio Espírita, essa eu não sei de onde é, ó, Rádio Fraternidade, Rádio Mundo Maior, Rádio Boa Nova, né, que eu tenho a honra de fazer parte lá dos comentários, TV Alvorada Espírita, Rede Visão, TV Mundo Maior, TV SEI, Reflexão Espírita e a TV Web Luz, que é aqui de São Paulo. Tá? Bom, aqui também surge agora na internet alguns sites, né, que são voltados para o público jovem, o Espiritismo da Depressão é um deles, os Amigos da Luz, que eu acho que não sei se vocês conhecem, que tem vídeos interessantes, né, eles abordam a doutrina de uma forma assim bem humorada, né, e séria. Vou pular aqui esse vídeo. Apesar das divergências entre seus líderes, o espiritismo no Brasil se expande e caminha a passos largos, angariando novos adeptos. As federações, apesar de isoladas, promovem a cada ano seminários e congressos. O que eu chamo de isoladas? Por que eu falo isoladas? Porque as federações estaduais, elas não, como a FEB gostaria, né? Elas não são adessas à FEB, a grande maioria. Elas não seguem a diretriz da FEB, não. Tá? E aí são várias federações criando seus próprios congressos, né? Tá aqui, ó, alguns congressos espíritas aqui, tá? Vou só passar as capas aqui para vocês verem. Tá? Vocês vão ver que são de vários lugares diferentes, né? Bom, com o crescimento do espiritismo no Brasil, os livros espíritas têm sido traduzidos em vários idiomas e os médiuns brasileiros têm sido chamados a participarem de palestras e congressos espíritas internacionais. Então, esse aqui, ó, Más Allá de la Vida, que é o 13º Congresso Espírita Nacional, eu só não sei onde ele foi, tá? Não sei se foi em Cuba. Não, esse aqui foi em Cuba, ó, 7º Congresso Espírita Mundial em Cuba. Ó, 31º Congresso Espírita Pan-Americano, 6º Congresso Espírita Mundial na Espanha. Ó, médios como Divaldo Freire Franco, Raul Teixeira, José Medrado e Djalma Montargoro tornaram-se conhecidos internacionalmente e são responsáveis por levar o espiritismo, entre aspas, brasileiro, né? Que é esse espiritismo com essa miscelânea de coisas, não fugindo um pouco da pureza kardecista, né, para o resto do mundo. Então, o espiritismo que está sendo levado pelos brasileiros para o resto do mundo é o espiritismo aqui com essa miscelânea de 8.400 títulos de livros, tá? Infelizmente. Aí tá aqui a foto do Raul Teixeira, tá aqui a foto do Medrado, aqui uma foto do Djalma Montargoro. Com crescente exposição do espiritismo na mídia escrita e televisada, não demorou para que o cinema também se interessasse em explorar esse novo vilão, e os filmes Chico Xavier e Nosso Lar bateram recordes de bilheteria no cinema nacional. Joelma, 23º Andar, Allan Kardec, o Educador, Os Órfãos, Bezerra de Menezes, Mães de Chico Xavier, O Filme dos Espíritos, E a Vida Continua, o filme, né, Chico Xavier, o filme Nosso Lar, Causa e Efeito, Nos Passos do Mestre. Bom, o maior brasileiro de todos os tempos. Aqui foi interessante também, ó, em 2012, Chico Xavier foi eleito o maior brasileiro de todos os tempos num programa levado ao ar pelo SBT,
concorrendo com brasileiros notáveis. Ganhou com a maioria absoluta de votos, né? Isso aqui foi interessante também, porque, mais uma vez, coloca o espiritismo em voga, né? Na boca do povo, né? O fato do Chico ter sido eleito, concorrendo com Ayrton Senna, com Santos Dumont, com outros, né? Mostra que o espiritismo, mesmo que atrelado ainda à figura do Chico, né? Tem aí uma certa divulgação, né? No Brasil. Olha nós aí. Com o advento da pandemia, observa-se um crescente número de divulgação espírita nas redes sociais, através de canais no YouTube, lives espíritas com palestras de diversos centros, além de entrevistas realizadas no Brasil inteiro. Você viu que eu fiz questão de colocar nós aqui, né? Do canal Revelare. Enganos e polêmicas na atualidade. Vamos lá, gente, que a coisa é séria. Ó. Com o crescimento das ideias espíritas no Brasil, surgem também os aproveitadores que utilizam ou não a mediunidade como forma de engodo e ganho fácil, confundindo as pessoas menos avisadas, principalmente as que têm preguiça mental. Não sei como é que é em Minas e em outros estados, mas aqui em São Paulo é comum você nos postes ter esse tipo de cartaz aí, ó. Búzios e cartas, trago a pessoa amada a seus pés. Né? Aqui, ó, trabalhos infalíveis, trago a pessoa amada rastejando. Clínica espiritual, abusos e cartas. Faz e desfaz qualquer trabalho. Esse livro do Adelino Silveira aqui, pelo amor de Deus, vamos entrar aqui no assunto agora. Ó. Começa a surgir também um certo profissionalismo mediúnico, onde alguns médiuns passam a viver financeiramente da receita oriunda de livros não confiáveis, esse é por minha conta, né? Alguns acendendo novas polêmicas, tais como, nesse livro aqui, o Adelino da Silveira tenta induzir o pessoal de que Chico é a reencarnação de Kardec. Kardec prossegue, né? Chico Xavier é a reencarnação, né? Allan Kardec é reencarnado, o Emmanuel já está reencarnado no interior de São Paulo e será presidente do Brasil em 2045, gente. Olha a loucura que isso aqui tá. Nosso lar virou uma megalópolis, pois a grande maioria dos espíritas que desencarnam querem ir para lá. Isso aqui está nesse livro aqui, ó, na outra dimensão, de um conterrâneo de vocês aí, do Carlos Bacelli. Meu Deus. Diferentemente do que aprendemos, assim, procriação no plano espiritual também está aí nesse livro, dá a entender isso, tá? Não sei de onde eles tiram essas coisas. O vídeo Data Limite, segundo o Chico Xavier, é baseado em uma afirmativa teoricamente espírita que vem causando polêmicas desnecessárias e não contribui em nada para a doutrina codificada por Kardec. Hoje nem tanto, mas teve uma época em que esse vídeo aí, que aliás foi um vídeo muito bem feito, causou muita polêmica, né? Muita gente, ai meu Deus. As pessoas esquecem, né, da base e do questionamento principal. Primeiro, todo esse vídeo é baseado numa pseudo-conversa que o Chico teve de madrugada com o Geraldinho, que é o Geraldo Lemos, que tinha 17 anos de idade. E aí é o Geraldo Lemos dizendo isso. Né? Apesar do Chico ter citado alguma coisa lá em 1971, no programa lá Pinga Fogo, não da forma como o Geraldinho, entre aspas, apresenta. Né? E aí causa-se um furor. E mais uma vez a doutrina ela é, eu diria que vilipendiada por essas ideias oriundas de uma única pessoa que carece de ser confirmada, entende? Infelizmente, aí se faz um vídeo muito bem feito e causa esse problema todo, né? André Luiz Ruiz é outro espírita que vem causando polêmica com suas afirmativas não espíritas do fim da Terra, do planeta X, do segundo Sol Hercólobus, e etc. E ele usa o Bezerra de Menezes para dar credibilidade. Ele fala que é o Bezerra de Menezes que confirma essas coisas, tá? Olha, ó, vídeo seminário Final dos Tempos, revelando o que ninguém te conta, com André Luiz Ruiz. E este nosso amigo aí, recentemente, a coisa de 2 meses atrás, ele foi alvo de uma ação
perpetrada aí por alguns espíritas, né, na justiça, porque ele, num vídeo, ele induziu as pessoas a não tomarem a vacina, inclusive dizendo que os espíritos superiores dizem que a vacina não é... ela é problemática para as pessoas, tá? Então, olha o nível das coisas, o nível que está chegando a situação, né? A diplomata brasileira Simone Privato descobriu que o livro A Gênese, que é publicado no Brasil pela FEB, foi adulterada a partir da 5ª edição por Le Marie. Le Marie era o que assumiu a Revista Espírita depois que o Kardec desencarnou, né? A diplomata esteve na Biblioteca Nacional da França e teve acesso ao original depositado por Allan Kardec. Além de obter licença para publicar o original, a diferença é muito grande, contendo vários enxertos e textos que foram suprimidos. Eu acho que vocês, inclusive, estudaram, né, Beto e Lauro? Chegaram a estudar a Gênese ou não? A diferença entre um e outro? A gente tem estudo regular aqui, todas as quartas-feiras, às 18 horas, estudando essa edição, usando, inclusive, aquela primeira, porque na prática, o Embaçaí descobriu num estudo com o pessoal e ele falou, ó, o que eu tenho em mãos aqui, que é a edição em francês, e ele estava fazendo uma tradução ao vivo, né, como diz o outro, né, ele estava fazendo a tradução do que ele lia em francês. Não é isso que está escrito aí. E aí ele então faz a tradução e coloca isso na internet. Mais tarde tem toda essa história que você contou, e aí se produz essa Gênese aí da FEAL, e nós estamos estudando ela. E aí, aproveitando o gancho, a gente também vai começar agora em janeiro o estudo da obra O Céu e o Inferno, a partir da edição de 1865 também. Nós vamos chegar lá agora. Mas a Simone Privato teve coragem de ir, né, suscitada aí por essas ideias, ela foi até lá e descobriu realmente isso, né? Bom, aí, o que aconteceu? Em 2018, após a descoberta da adulteração do livro A Gênese, vem a público o projeto Cartas de Kardec, capitaneado por Paulo Henrique de Figueiredo, numa parceria da FEAL, que é a Fundação Espírita André Luiz, e o Instituto Canuto de Abreu. Gente, isso aqui é interessantíssimo, né? Trata-se de um acervo com 740 manuscritos inéditos, escritos por Allan Kardec e outros nomes relevantes do Espiritismo, como Amélie Baudet, Leon Denis, Gabriel Delany e Camille Flammarion. Essas cartas hoje elas estão na universidade aí em Minas, na Universidade Federal de Juiz de Fora, eu acho. Não sei se vocês estavam sabendo disso. Isso mesmo. Isso. Porque o pessoal aqui não conseguiu o dinheiro suficiente, vamos assim dizer, para manter, né, esse acervo, para ajudar nas traduções e tal. Mas a história que tem por trás disso aqui, se vocês puderem para o Paulo Henrique de Figueiredo contar, é um negócio escabroso também, tá? Ô Edson, vou aproveitar a sua fala para dizer que no dia 13 de dezembro, o Paulo Henrique vem na segunda-feira, às 18 horas, falar sobre o conteúdo da obra Autonomia, que, entre outras coisas, conta a história, né? Que nós não conhecemos, a história jamais contada do Espiritismo, né? Que é a partir da França, falando de todas essas questões, e inclusive uma das partes do conteúdo da obra Autonomia é contando o encontro dele com o neto do Canuto. Do Canuto. Isso. Que ocorre, ele pretende ocorrer 15 anos antes, que só vai acontecer 15 anos depois, mas essa história a gente traz nesse dia, 13 de dezembro. Vai ser importante vocês entenderem que era para ter sido 15 anos antes e não foi por conta de uma interferência de... Opa, isso, mas não dá spoiler não, pro pessoal. Não vou dar spoiler não, mas vale a pena, tá? Porque, vale a pena, gente, vale a pena. Meu Deus, aí você vê o nível dessa turma, tá? Para esconder as cartas, mas vamos lá. Bom, a partir daí, a partir de 2019, o pesquisador Paulo Henrique de Figueiredo também descobriu sérias adulterações do livro O Céu e o Inferno, a partir da 2ª edição. E aí ele publica esse livro, Nem Céu e Nem Inferno, né? Vocês trouxeram aqui, inclusive, o Lucas, né? Todo o trabalho de pesquisa foi feito localmente em Paris pelo pesquisador Lucas Sampaio, que constatou o depósito de novas edições do livro após a morte de Kardec. Fato este grave e criminoso. Neste livro, as alterações são gritantes e desconfiguram o livro original. Gente,
Quando eu soube disso aqui, aí me acendeu a luz, tá? Porque eu confesso para vocês que eu li O Céu e o Inferno, eu falo, mas puxa, mas não bate algumas coisas aqui, né? Parece que o Kardec se contradiz. Aquele capítulo 8, né, o Código Penal da Vida Futura, é um negócio que não fazia sentido. E hoje a gente sabe que foi enxertado, na verdade, né? Foi adulterado mesmo, criminosamente, por essa turma aí do Rustang. Oi, Ué, oi. vale a pena a gente mencionar, né, que a obra O Céu e o Inferno, no primeiro capítulo, já ali na onde vai tratar sobre essa questão, a primeira apresentação ali é dizendo que não tem como conhecer um código penal da vida futura estabelecido Isso. por Deus, porque ele não possui esse código, né? Então é por isso que a gente escolheu, a partir de janeiro, começar esse estudo aqui, né, Laura Rodrigues? Então, Exatamente, exatamente. agora você E, veja, a partir da segunda edição, eles retiram, inclusive, essa introdução, né? exato, eu ia E comentar isso inserem agora. esse Código Penal que foi escrito pela turma do Rustang lá. Exatamente. Lemarie, a turma deles lá, os criminosos, né? Meu Deus do céu. Aí a gente descobre isso aqui agora. Para mim acendeu uma luz, sabe? E me tranquilizou, porque eu sempre ficava me questionando, falava, caramba, mas será que é isso mesmo? Ô, Edson, uma vez um Oi. amigo meu, há uns anos atrás, ele falou assim para mim, Laura, eu não gosto de ler a Gênese, porque é um livro sem nexo, um livro difícil de entender. É. E talvez seria esse o ponto. Às vezes ele não encontrava liga, porque faltava sequência, né? Algumas coisas. Sei lá. Infelizmente. Mas o Céu e o Inferno vale a pena ler mesmo, mas a partir da primeira edição, né? E Ô, não da segunda em diante, porque é totalmente diferente. ô Edson, Infelizmente. Oi. eu quero propor para você o seguinte: Ah, você continuar e ter o tempo que você achar necessário para terminar, e ah, depois, quando renderizar a partir de amanhã esse vídeo no YouTube, eu ah. faço a divisão dele em duas partes e coloco você contando essa história a partir daqueles momentos que nós não ousamos intervir aqui, que nós estamos te atrapalhando aí no Não, fique à vontade, que é isso. Eu tô quase terminando, na verdade. É que eu não sei se vocês viram, essa aí é uma aula que eu dou, que é quase 2 horas de duração, né? Ô, Pegando Edson, lá desde o começo. Oi, oi. queria mencionar para a Ana Cristina Lima, que está por aqui, não sei se ela está com a gente desde o princípio, a resposta para as suas duas questões que você faz lá na live anterior, o Edson respondeu em primeira mão aqui, logo Ah, no início, tá? E depois, para o final, aí a gente pede uma opinião acerca de trabalho de Carlos Sete e Adair, né? É preciso tá. lembrar a vocês que eles partem de suposições, partem de hipóteses, né? E quando a gente está falando da obra Nem Céu nem Inferno, quando a gente está falando de A Gênese, quando a gente está falando da obra O Céu e o Inferno, entre outras coisas, nós estamos falando de provas, né? E aí, juridicamente, a gente tem todo um suporte para poder falar disso, né, Edson? Sim, com certeza. Bom, aqui, ó, na sede da FEB em Brasília, DF, ocorreu no dia 10/8/19, às 14 horas, uma reunião extraordinária da Assembleia Geral com o objetivo de examinar proposta de alteração no artigo 1º do Estatuto da Federação Espírita Brasileira, né? FEB tira Rustang do seu estatuto. Finalmente. A Assembleia Geral contou com a representação de 59 sócios. Após submetida à apreciação do plenário, a Assembleia deliberou pela aprovação da proposta de alteração ao artigo 1º do seu estatuto, que é justamente retirar a obrigatoriedade de estudo de Rustang. Olha quanto tempo demorou para eles fazerem isso. Agora, por que eles fizeram agora? Foi em 1889 que saiu o Código Civil, não? O novo Código Civil, Beto? Foi ou não? Posso pesquisar aqui rapidinho e já te Não, dou. porque o que acontece? Quando saiu Mas esse novo Código Civil, o Código Napoleão, você está falando, ou aqui no Brasil, ou a Convenção de do Berna? Brasil, nosso aqui do Brasil, Nós estamos em 1989, 2002, nós ah, temos aqui uma alteração de Código Civil e ele pego agora para você, só um minutinho. não, a alteração que eu estou te falando é porque obrigou algumas casas espíritas a reverem os seus estatutos. Não, é a partir de Pra... 2002, no artigo 44, 40 e seguintes, que fala que aí tem até Não pode usar sócios, né?
Tem toda uma questão de, por exemplo, exclusão de sócio, Isso. muda a expressão para fins econômicos e não. Então, enfim, tem toda uma alteração aqui. Mas eu já te falo. Então, não, mas por que eu estou falando isso? Porque nesse período aí, a FEB teve que rever o seu estatuto também. Aí eles propuseram retirar lá naquela época esse item. Vocês acreditam que um desses antigos entrou com um mandato de segurança no Supremo e o Supremo não autorizou? Aí agora eles conseguiram, em 2019. Então, por que eu trouxe isso aqui no final aqui? Só para mostrar que, de fato, o Rustang estava ali, né, entrincheirado na FEB, mas que agora não precisa mais. Por quê? Porque já está intrínseco nos livros, na série de livros que eles publicam ali com essas ideias rustanguistas. Infelizmente é isso. Não? Edson, só para te dar uma informação mais firme aí, é a Lei 10.406 de 2002, o novo Código Civil, que faz as alterações para associações, ações e etc., e faz uma alteração a partir dos artigos 53 e seguintes, né? Com todas essas Mas foi 2002, é isso? 2002, isso. Então, nesse ano aí, o pessoal da FEB já tentou tirar isso. O mandado de segurança aí, que ele impetra, é por conta dele ser um associado e a decisão não era se estava certo, se estava errado, por conta da questão daquela assembleia que tinha. Tinha que fazer assembleia e tal, isso. Eles vão discutir a questão formal da assembleia e não, de fato, o conteúdo, né, se poderia ou não retirar. Mas isso aí tem mais de 100 anos, né? Então, acho que a partir de 1900 lá, né? Esse estatuto. Com Bezerra, foi o Bezerra em 1900. 1900. Ele desencarnou em 1900. Eu acho que nós estamos falando de 1895, salvo engano. Não, foi 1889 que ele colocou, quando ele assumiu a presidência a primeira vez. Isso, então é isso, 1889. E foi sair agora em 2018. Bom, vou encerrar agora aqui só para falar do espiritismo em entidades de classe, que não sei se todos vocês sabem que existe uma série de entidades de classes espíritas. Vamos ver aqui quais são elas. Cruzada dos Militares Espíritas, a ADEPOC, Associação de Delegados de Polícia Espíritas, a ABRAME, que é a Associação Brasileira dos Magistrados Espíritas, a ABRAD, que é a Associação Brasileira de Divulgadores Espíritas, a AD, aqui de São Paulo, né? Tem a AD Japão, para vocês terem uma ideia, que é a Associação de Divulgadores Espíritas do Japão, a AME Brasil, que é a Associação Médico Espírita, a ABRAP, que é a Associação Brasileira dos Psicólogos Espíritas. E para encerrar agora, de fato, o Espiritismo em as universidades. Em 2010, o MEC autorizou o funcionamento do primeiro curso de bacharelado em Teologia Espírita do Brasil, que é ministrado pela Faculdade Dr. Leocádio José Correia, de Curitiba, no Paraná. Então foi aprovado pelo MEC. Desculpa, eu não tenho como. Da onde que tiraram teologia espírita, meu Deus do céu? Para você ver. Então, por isso que eu não concordo com as pessoas que vêm com hipótese de que a obra não foi alterada, porque lá na Gênesis original tem claro para nós que não é possível ter teologia espírita. Então, mas tá aí, curso de Teologia Espírita, baseado em quem? Kardec? O que você acha? É o espiritismo brasileiro, infelizmente. Mas aqui, Faculdade Integrada Espírita, Projeto Unibem, Universidade Espírita Nosso Lar, Uniespírito, Pedagogia Espírita, Pós-Graduação Lato Sensu, mas aqui já é na Uni Santana, que é uma faculdade normal, né? Universidade do Espírito e por aí afora. E para encerrar agora, a ideia de espiritismo do nosso querido Allan Kardec. O espiritismo não é uma seita política, como não é uma seita religiosa. É a constatação de um fato, uma doutrina moral, e a moral está em todas as religiões, em todos os tempos, em todos os países. Isso ele escreveu na viagem dele, né, espírita, em 1862. E aqui eu termino, meus amigos. Passo para você, Lauro Rodrigues. Fizemos uma viagem aí, né? Bom,
Tiraram o Mustang, né, em 2018, 2019. Agora está na hora de tirar, tirou da FEB, agora está na hora de tirar do pensamento do movimento espírita brasileiro, vai ser a tarefa que vai demandar mais tempo. Mas o começo está aí, o pontapé está dado, né? As informações estão chegando, está ocorrendo divergências de ideias, mas isso é importante. É como eu estava conversando, não importa se a pessoa concorda, se foi adulterada ou não. O que importa é que essas obras estão em evidência agora. E isso é tão importante, né? Obras até tão desconhecidas pelo movimento. E pelo que a gente viu aqui, desde lá do começo, a gente pegar o primeiro vídeo que a gente falou, né? A história, a gente vai ver que, infelizmente, existe uma influência muito forte da FEB naquilo que se chama espiritismo brasileiro. Infelizmente, isso está indo para fora do Brasil, tá? Uma influência muito grande em espíritas lá de Portugal, na Suíça. Eu tenho conversado com essas pessoas lá também, né? O endeusamento de médiuns, né? Um médium que, no primeiro momento ali, não sei se vocês viram, né? Que eles recusaram a primeira obra, né? Hoje é um médium que é endeusado, que é levado para tudo quanto é lado, porque é o jogo de interesses. Nós estamos falando aí em 8.400 títulos de livros espíritas, 181 editoras, meu Deus. Olha o que nós temos aí. Para separar o joio do trigo não é fácil, né? Só programas como esse aqui que vocês estão fazendo que para ajudar, né? Sem dúvida alguma, separar o joio do trigo aí não é fácil, não. Mas eu queria dizer o seguinte, Laura, eu concordo com você. Só que eu vou esposar uma opinião pessoal minha. As pessoas que querem trazer teoria e hipótese, primeiro precisaria fazer o caminho que eu reputo o mais racional, ou o caminho racional que se pode ter nessa seara, que é estudar as obras do Kardec para conhecer as obras do Kardec e não partir de outras fontes. A segunda coisa é ter cuidado quando você vê uma pessoa que traz uma hipótese, uma teoria, que ela tem 2 ou 3 anos de espiritismo. E aí, me desculpe, com 2 ou 3 anos de espiritismo, a pessoa não se apropriou da teoria espírita, ela mal sabe do que está falando. E aí, é claro que eu não vou entrar profundamente nesse aspecto aqui, mas o Edson, que é conhecedor, sabe de quem eu estou falando. Tem pessoa aí que está trazendo ideias aí, porque que concorda com isso e com aquilo. Me desculpe, tem 2, 3 anos de espiritismo, né, Edson? Então é difícil. Eu tive a oportunidade de conhecer o Adair. Eu não conheço o Sete, mas eu tive a oportunidade de conhecer o Adair pessoalmente, inclusive. Ele esteve lá na nossa instituição, participando de um congresso de livre pensar que nós fizemos. E ali ele trouxe, inclusive, uma série porque ele era muito ligado a essa pesquisa de documentos, ele trouxe uma série de documentos, inclusive raros ali que ele tinha, livros raros e tal. E ali ele, de fato, ele falou, olha, eu só tenho 3 anos de espiritismo, não conheço muito e tal, mas estou muito interessado e tal. A partir eu estranhei, inclusive, ele vir com se juntar com o Sete, na verdade, né, para vir com essa divulgação da não pseudo-alteração, né, adulteração, a partir de uma obra que eles encontraram lá na Suíça, não sei aonde, mas nós estamos falando da Gênese, né? Eu não acompanhei mais, porque quando eles começaram com isso, eu decidi não acompanhar mais. Eu não sei o que eles estão falando agora em relação ao livro Céu e Inferno, que para mim é o mais absurdo de tudo. Porque a gente, você pode falar que teve uma ou outra inserçãozinha, mas o Céu e Inferno, a adulteração é profunda. É um verdadeiro inferno? Não, pelo amor de Deus, né? Então eu não sei o que eles estão falando. Eu, sinceramente, não acompanho mais, tá? Não acompanho mais e não sei se eu convidaria novamente para fazer alguma preleção, alguma coisa assim, tá? Nada contra a pessoa, porque eu acho que é até uma pessoa que tem boas intenções, mas eu acho que encontrou um caminho aí que, sinceramente, para mim não ajuda em nada, tá? Porque, de fato, não sei se vocês sabem, mas o que eles dizem da não adulteração é de uma obra que eles encontraram numa biblioteca lá. Né? É de uma Gênese de 1869.
que teoricamente diz, né, entre aspas, né, dá a entender que o Kardec fez ele mesmo que fez as alterações. Pois é, mas não... essa ideia aí não cabe, não comprova, porque não se conhece a história do Espiritismo, como a gente pretende aqui trazer várias vezes, a história do Espiritismo, a história jamais contada, porque quando você parte para entender, você vai ver um Kardec doente, algumas pessoas que começam a responder carta para eles têm lá pessoas que responderam carta para Allan Kardec. O Allan Kardec conversa com o espírito, mas não tem mais nada. E depois você tem toda uma transferência de tipos de uma senhora octogenária, né? E depois você tem uma pessoa com problema financeiro, aí você tem uma pessoa que aparece com uma fortuna para jogar dentro da revista. Então tem todo um bastidor que, se as pessoas não levarem em consideração, eu não posso conversar em história. Historiografia, como ciência, ela tem mais do que aquilo que se apresenta. Então, eu não pesquiso nessa área, eu não me interesso por essa área, e eu trago aqui para o nosso canal aquilo que a gente tem uma base sólida de comprovação através de documentos. Porque Isso. Senão... E em loco, né, Beto? Porque o pessoal foi lá na França, foram lá O problema maior é porque, às vezes, alguém traz o manuscrito. E, a partir daí, constrói as suas hipóteses e fala, mas eu estou falando disso aqui no aspecto X, Y, Z. Eu falei assim, bom, mas eu sou advogado, eu preciso conversar em matéria de direito. Existe uma convenção de Berna, existe uma pesquisa da Simone Privato, existe uma pesquisa do Paulo, existe gente séria que não pode ser deixada de lado. O Lucas, que ficou lá, acho que 20 dias na França, pesquisando. O seu Lombardo, que não é uma pessoa nova no espiritismo, que tem um profundo respeito pelo trabalho do médium Chico Xavier, até que denominam ali na fundação das casas André Luiz, né? Então eles têm um conhecimento da história, um profundo respeito, e de repente esses senhores que ali, os fundadores ali daquela fundação, né? Eles resolvem fazer a publicação. Então, o Kardec usava muito isso, né? A gravidade, a seriedade das pessoas, que a gente precisa ter uma base, ter uma pesquisa. Eu e o Lauro aqui, a gente decidiu unanimemente, né, já que é só eu e ele que decide mesmo, né, por unanimidade, a gente decidiu estudar. Não é só vocês, não, vocês e seus mentores, né? Com certeza. A gente decidiu estudar o céu e o inferno, e a gente mudou a grade, inclusive, para estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma obra filosófica que virou uma obra religiosa. Isso. Então a gente está aí nessa briga aí, o Edson. Eu queria fazer uma observação, que é assim, as pessoas tentam trazer palavras para a boca do Kardec sem saber se ele falaria ou não. Então, vou dar um exemplo simples aqui para a gente entender o que eu quero falar. Você pega, por exemplo, pessoas falando que Kardec era racista, né, porque tem a teoria do belo inserido num livro Obras Póstumas, que foi não publicado pelo Kardec. O livro Obras Póstumas foi o pessoal lá da Bélgica, né, se eu não me engano, que decidiram pegar alguns escritos do Kardec e tal, e publicaram o livro. E ali você tem a teoria do belo lá. Pô, aquilo ali podia ser um ensaio, podia ser um estudo da época, mas não sei se o Kardec publicaria aquilo, entende? E as pessoas querem colocar como se fosse o Kardec que de fato tivesse publicado. Eu, sinceramente, eu vejo esse livro Obras Póstumas como um livro que você tem que olhar também com certo cuidado. Não, não precisa nem olhar com certo cuidado, não. A gente já fez a comprovação de que o próprio autor de Obras Póstumas, ele adultera um documento e publica lá. Porque aquela mensagem do Delian, aquela mensagem do Dr. Demeure ali, conversa com Kardec para fundamentar a hipótese de uma não adulteração da obra, porque ele estava querendo responder a pesquisa e o artigo A Infâmia do Henri Saussure. Na prática era isso. E obras póstumas, como o próprio nome diz, é o seguinte, né? É póstumo. Então, a pergunta é, Kardec não publicou por quê? Porque ele disse que ele poderia publicar muita coisa, mas não publicou por aquele motivo. Sim. Ele vai dizer que publica a partir do controle universal. Então, muita coisa, por exemplo, que você está falando da teoria do belo, mas tem uma questão da perfectibilidade do negro, etc, né? Sim. Porque ali ele está tecendo uma ideia para combater o racismo,
para combater aquela. Inclusive, ele vai ligar ou conectar com os próprios artigos falando da mulher, né? Tem toda uma obra. Então, eu acho que o Kardec é um ilustre desconhecido e as pessoas que, infelizmente, são fascinadas com algumas correntes querem fazer o trabalho, como diz o outro, né? Dos mesmos espíritos que eram contrários a Kardec, que é contrário a uma regeneração da humanidade que vem da época do iluminismo, que prepara o terreno com uma psicologia, né? Espiritualista, um espiritualismo racional, que prepara um terreno para o Kardec chegar para estudar esse elemento espiritual e que vai dizer, olha, você é senhor do seu próprio destino, então cuidado com as suas escolhas, porque você Sim. está escolhendo o seu futuro. Só que isso parte da educação do indivíduo humano. E as pessoas, para se educar, precisam conhecer. Então, Sim. eu acho que o Kardec é magistral aqui, mas, né, assim, eu tenho uma verve aqui quando fala do Kardec, eu preciso, né, eu preciso defender essa criatura. Roberto, a Ana está fazendo uma pergunta aqui que eu achei interessante a gente responder. Eu acho que eu até já respondi, viu, Ana? Mas eu vou responder novamente para você. Ó. Antes dessa pesquisa de Simone Privato, quais eram as opiniões dos senhores sobre os dos livros, né? Bom, eu até falei aqui que eu me senti aliviado, porque eu li O Céu e o Inferno, por exemplo, e eu achava meio contraditório algumas coisas, né? Com tudo que eu tinha lido, das ideias que vinham no Livro dos Espíritos, principalmente, né? Do Livro dos Médiuns também. Aí eu li ali, eu achava, puxa, tem coisa aqui que não bate. Inclusive, uma vez a minha esposa ficou até brava comigo. Falou, pô, mas você está questionando o Kardec? Eu falei, olha, desculpa, mas para mim não faz sentido algumas coisas. Então eu já me senti incomodado com aquilo que eu achava que era Kardec. E que hoje eu me sinto aliviado por descobrir que não era. Né? Que ele conseguiu manter aquela capacidade dele, né? Sabe, de razão, né, de uso do bom senso e tal. Então, olha, é mais ou menos isso, tá, Ana? Edson, só que é o seguinte, talvez você que tenha lido todas as obras, mas a maioria das pessoas que chegaram no movimento espírita mal sabe que existia uma Gênese e um céu e um inferno. Também. Então tem gente que usa desse sofisma aqui, que é da Ana Cristina, me perdoa dizer, mas é o que eu penso. Qual que era a opinião anterior? Bom, eu sou um estudante de espiritismo. Se eu não for uma metamorfose ambulante que possa, de fato, aprender e superar os meus próprios erros, aí nós não estamos falando de espiritismo. O próprio Kardec mudou a sua opinião com relação à possessão e ele escreve isso. Ele coloca uma opinião no Livro dos Médiuns e mais tarde ele muda em A Gênese. Como é que eu sei isso? Estudando. Então, se o Kardec mudava de opinião, por que eu não? E outras coisas. Na obra espírita, a gente precisava detectar o que era teoria, o que era hipótese, o que era um teste que ele estava fazendo, e a maioria das pessoas nem lê, nem estuda a revista espírita. A minha convicção é de que nós precisamos apropriar daquilo que o Kardec escreveu. E bendita a hora que chegaram as obras que não são supostamente adulteradas, não. Elas são adulteradas de fato. Está comprovada a adulteração, porque o direito comprova isso. Eles ferem a conversão de Berna. E aí a alteração é o próprio autor, a adulteração é posterior, quem não tem a possibilidade de o fazer. E aí tem que estudar a história do espiritismo, né? Então, a minha opinião é essa. Desculpe aí, mas a pergunta é mais para você, né, Edson? Não, mas eu queria... Não, é para os senhores. E eu queria, inclusive, fazer um complemento, que é o seguinte, viu, Ana? A gente tem que estudar o espiritismo e não ficar fã, sabe? Não, olha, é inquestionável. Nós temos que questionar tudo. O Beto colocou muito bem aí. Né? Primeiro, que os espíritos não puderam trazer tudo para Kardec, ele mesmo fala isso, né? Eles mesmos falam. Então, o espiritismo ele tem que seguir aí determinadas linhas de progresso e tudo, né? Então, a gente pode também questionar Kardec, tá? Sem problema nenhum. E vai continuar sendo espírita, né? É isso. O estudo requer questionamentos, né? A fé raciocinada, ela requer questionamentos, não é isso? Então, porque senão fica fé cega, né? E fé cega é uma coisa que eu já saí das outras filosofias para chegar no espiritismo que ninguém quisesse manietar o meu pensamento, meu raciocínio, né? Eu, inclusive, deixo vídeos na internet que mostram que eu tinha uma opinião de determinada coisa
num determinado momento de uma forma, e que esse pensamento evoluiu, no meu ponto de vista, no meu modo de sentir. E claro que quando eu descobri que existiam obras que estavam falando diferente, eu fiquei muito feliz, porque eu e o Lauro aqui, nós discutimos muito, né? A gente pegou a obra O Céu e o Inferno e falou assim, mas isso aqui mesmo? Mas como é que ele escreveu isso aqui nesse capítulo e ele está escrevendo isso aqui lá na frente? Eu vou dar um dado. Ele fala que a imperfeição é inerente ao espírito. E lá na frente, se a imperfeição, a imperfeição não, o sofrimento, melhor dizendo, desculpe, o sofrimento é inerente à imperfeição do espírito, como é que em outro momento eles vão falar de castigo, de recompensa, daquela coisa errada toda? Eu falei assim, não, mas o mesmo cara que explicou purgatório, céu e inferno, agora ele muda de opinião? Então, da água para o vinho? Como assim? Então a gente começava a questionar essas coisas. Mas você ia discutir com quem, Edson? Que as pessoas não estudavam. As pessoas abrem aleatoriamente o Evangelho segundo o Espiritismo, lê 2 questões do livro dos Espíritos e cada um diz o que acha que entendeu. Só que ali tem toda uma profunda filosofia que vem lá antes de Mene de Biran. Por isso que o Kardec escreve num artigo magistral que o Espiritismo vem no momento adequado. Não podia vir nem antes e nem depois. Ele explica por quê. Mas se a gente não se apropriar disso e ficar só, tipo assim, não, eu preciso criticar. Eu não critico ninguém. Eu só não aceito determinadas opiniões que elas não são racionais, que elas não têm base científica. E eu aprendi desde o princípio que o Espiritismo é ciência, porque está escrito numa obra que até então, né, ela traz um resumo de muita coisa que a gente não enxerga nas outras. E lá no preâmbulo dessa obra, o Kardec esclarece que o Espiritismo é ciência, né? É uma ciência. E é lá na obra o que é o Espiritismo. Mas a gente espera te encontrar na sexta-feira, que é do final de novembro, que você vai falar de Espiritismo e religião, para a gente falar mais disso. Sim, né? vamos abordar isso aí. Precisa da gente abordar bastante. É. Ô, Laura, E antes da gente... seria interessante a Ana assistir também o Paulo aí, porque ela vai ser esclarecida de muita coisa interessante, tá? Convite para a Ana assistir o Paulo. Quando é que ele vem? Né? Quando ele vem, Beto? O Paulo? Vem no dia 13 de dezembro, numa segunda-feira, no Resenha Espírita, né? Tá. Mas a gente precisa ser menos prevenido com aquilo, né? Porque, por exemplo, lá atrás, quando eu recebi obras, o meu copo estava sempre vazio, né? Eu não chego com o copo cheio. Então é por isso que às vezes eu não me importo de às vezes ter tido uma opinião e hoje poder modificá-la. Meu copo ele está vazio, né? Enfim, é isso. Ô, Laurinho, queria passar para você antes da gente passar para o Edson encerrar. Não, eu só quero agradecer. Foi uma exposição maravilhosa, um bate-papo bom, gostei. E Ana, está na hora da gente parar de ficar perguntando, mas será que é, será que não? A hora de se debruçar sobre essas obras, de reunir, de discutir e de encontrar um ponto de equilíbrio, porque como está, não dá, né? Está na hora de mudanças dentro do movimento espírita brasileiro, recuperar o que o espiritismo, a doutrina espírita de fato é, a doutrina codificada por Allan Kardec. É isso que é o primordial. Edson, obrigado por tudo e passo para você fazer o encerramento, tá? Abraço para você. Obrigado, eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui, e o convite que eu faço para todos é o seguinte, o de ler as obras e questionar, não seguir como se fossem verdades absolutas, coisas que estão ali, ler em outros livros, né? Não seguir determinados médios, e nem nós aqui como dirigentes, ou coisa desse tipo, ouvir, questionar mesmo. O grande problema do movimento espírita brasileiro, inclusive, é que os dirigentes espíritas não aceitam ser questionados. Isso é um grande problema que nós temos. E aí as pessoas endeusam, né, aquelas figuras como se elas fossem... Puxa, quando as pessoas me apresentam, como eu me apresento como presidente de uma casa espírita, porque primeiro que eu não gosto de falar que eu sou presidente, e as pessoas que falam, esse aqui é o nosso presidente, nossa, as pessoas acham que a gente é iluminado, que tem ligação direta com o espírito super superior. Nada disso. Nada disso. Então, está na hora de fato, a gente ler as coisas, questionar, como eu já falei aqui, porque é só assim que a gente vai ter a fé raciocinada. Porque para você ter a fé raciocinada, você precisa questionar. Basicamente é isso. Eu agradeço demais a oportunidade de ter estado aqui com vocês, tá bom?